Bom dia. Bom dia. Eu, Bezrat Hashem, vou começar a adiantar o shiur de Parashá para quinta-feira. Assim dá tempo das pessoas receberem, ouvirem, entrar no Shabbat já no espírito. Eu tenho, além disso, um grupo no WhatsApp, que só eu posto, ninguém mais posta nada, nem bom dia, nem boa tarde. E eu mando todo domingo o playlist dos shiurim que eu já dei no passado, das Parashot da semana. Então, nesse domingo eu mandei todos os shurim que eu tenho gravados, às vezes são 5, às vezes são 10 shurim gravados daquela semana. E aí você pode passar a semana já ouvindo a Parashá. Então quem quiser pode me avisar. E os shurim eu tenho Baruch Hashem dedicado para quem quiser participar, patrocinar o shur, facilita, ajuda para que a gente possa, Bezrat Hashem, continuar fazendo esse trabalho, que cada vez mais a gente está escutando. Parashá Tetzaveh é uma Parashá que fala sobre os detalhes do Kohen Gadol, as roupas do Kohen Gadol. Se você ler só a Parashá, vai ser difícil você extrair de lá uma lição. Não é uma Parashá fácil, não tem história, são coisas muito técnicas. Semana passada foi a descrição do Mishkan, do lugar físico, depois agora são das roupas do Kohen. Tem outras coisas, outros detalhes, mas tudo técnico. E a dificuldade, o desafio, é a gente conseguir tirar alguma coisa. Então eu vou transmitir para vocês algumas coisas que eu estudei essa semana muito lindas, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. A roupa mais conhecida do Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, qual era? Efod, você diz? Avental branco. Avental branco. O peitoral que tinha as 12 pedras, e as duas pedras que estavam aqui. Eu acho que o ônix, o peitoral do Kohen Gadol, eu acho que é a mais famosa. Isso era exclusivo do Kohen Gadol. E isso, ao longo da história, a gente tem relatos no Tanakh sobre situações onde o povo ou alguém individual precisava de alguma informação celeste, consultava o Kohen Gadol, as letras que tinham lá gravadas nessas pedras brilhavam, e ele juntava essas letras e ele dava a resposta que precisava. Pixels. Não era o Pixels, era IA. Era IA da época. Só que não era artificial, era IC. Inteligência celestial. Mas divina. Bom, esse era o Roshen. Qual é a história mais famosa que a gente tem em relação a essa interação de perguntar e ter a resposta através dessas pedras? Qual é a história que vem na cabeça? Hana. Muito bom. Hana era aquela mulher que ela foi até o profeta Eli, a Cohen, na cidade de Shiló. O povo já estava em Israel há muitos anos. Isso é nos primeiros 300 anos que o povo estava em Israel. Entraram com Yoshua, mas ainda não tinha o templo sagrado em Jerusalém. Você tinha templos menores, então esse templo era em Shiló. E ela estava rezando por um filho. A gente lê isso em Rosh Hashanah, a Haftarah, do primeiro dia de Rosh Hashanah. E aí ela foi a primeira que fez aquela reza em silêncio. E a origem da Amidah, que a gente faz hoje, a origem de rezar nesse modo de rezar em silêncio. O profeta que estava lá naquela hora, ele falou, essa mulher que fala sozinha está no celular. Como não tinha celular, falou, ela é Shikorá. Shikorá por quê? Ele foi consultar as pedras e apareceram as letras que equivalem também à palavra Shikorá, que significa embriagada. Ele falou, você está embriagada. E ela falou, não estou pedindo por um filho. E no final, qual era a maneira certa de ler as letras? Ele pegou as letras e brilhou para ele, só que ele juntou na ordem errada. Ele poderia ter juntado, que se tornaria uma outra palavra, que é Kesherá, uma mulher kasher, ou Kesará, que não tem pontinhos hebraico. Kesará é como Sara, parecido com Sara. Sara também queria ter filhos, rezou para Hashem, e assim por diante. Só que, naquele momento, foi relatado como ele fez um erro. Ele presumiu algo errado sobre uma mulher que ela, de fato, ela era Ksherá. Essa é a história conhecida. Temos outros episódios, por exemplo, Shaul HaMelech, ele se tornou rei num episódio que ele veio consultar, o pai dele tinha perdido alguns burros. Ele estava procurando esses burros, e Hashem fez com que ele acabou caindo para conversar com o profeta da época. Isso foi, aí o profeta falou onde estavam os burros, acendeu as luzinhas, falou onde estavam os burros do pai dele, mas isso serviu como um gancho para falar para ele que ele vai ser o próximo rei de Israel, Shaul.
Então, tem vários episódios disso. Qual é o nome desse peitoral? Urim Vetumim. Urim Vetumim. Ou a Torá também dá um outro nome, Choshen Mishpat. O nome é Urim Vetumim ou Choshen Mishpat. Urim vem da palavra or, luz. Tumim, o que é Tumim? Então tem discussão o que significa exatamente esses Tumim. Tumim, uma das interpretações, que é o que eu quero hoje falar, Tumim vem da palavra de completo, tam, íntegro. Então, luz com integridade. E é sobre esse tema que eu quero falar. Como que funcionava essas luzes? E hoje que a gente não tem essas luzes, aonde a gente pode consultar para ter aquela resposta do número da loteria que vai sair? Aonde a gente consulta? No Google. Chat. Google, Chat, Chat. IA, Gemini. Hashem. Eu estava falando com alguém esses dias, a pessoa está extremamente preocupada com a saúde. Ele falou, comecei a entrar em parafuso, porque todos os exames que chegam, em vez de perguntar para o médico, ele bota lá. E aí, se você colocar no Google, você falou uma vez, dor de cabeça, o que aparece? Câncer. Deus nos livre, aquela doença. Dor de cabeça, pode ser, Deus nos livre, pode ser qualquer coisa. Por mais que são inteligentes, é Hashem que está no comando e continua no comando. Então tem que saber usar de maneira com sabedoria. E é disso que eu vou falar, das luzes que Hashem manda pra gente, das respostas que Hashem manda pra gente no dia a dia, e como a gente interpretar essas respostas. Porque muitas vezes Hashem manda a resposta para a pessoa. Então vou dar um exemplo muito simples. A pessoa me comentou que ele passou por um pequeno acidente de trânsito. O que aconteceu? Ele estava mandando mensagem no celular e acabou batendo. Só que o farol estava parado, foi uma coisa leve. Ele não aprendeu a lição. Mais para frente, ele acabou tendo perda total no carro, Baruch Hashem. Ele saiu ileso, mas a mesma coisa se repetiu e ele não aprendeu da primeira lição, infelizmente. Às vezes você precisa passar por duas para você aprender. Então Hashem, ele manda para a gente mensagens, mas a gente tem que saber interpretar. No caso lá de Shmuel, de Eli Cohen, Hashem deu para ele a resposta. As luzes estavam lá. Só que você pode usar as mesmas letras e interpretar de forma errada. Por isso o nome disso era Urim, as luzes, e Tumim, que você precisava de integridade. Você precisava, não estou criticando Chaz Shalom, era o Navi de Hashem, Hashem não quis que ele soubesse, etc. Mas não bastava as letras brilharem. Uma coisa curiosa é que as letras brilhavam, e quem interpretava muitas vezes, o profeta, ele estava de costas, ele nem via as letras brilhando, isso ninguém sabe. Ele nem via as letras brilhando, então as letras brilhavam, traziam uma luz de profecia, e quem estava ao lado, ele tinha a resposta. Então não é só as letras. Ter as letras não significa muita coisa. É a letra e principalmente a presença de espírito que o profeta vai ter naquele momento. Deu para entender? As luzes brilhavam assim para todos ou só quem tivesse um Ruach HaKodesh? Exatamente. Então, primeiro que não funcionava, no segundo templo já não tinha esse efeito. E no primeiro templo, ou antes ainda, quando eles tinham Mishkan, etc., tinha que ter um profeta. Era a profecia que predominava e não tinha uma mágica que acontecia, não era mágica, era literalmente a presença de Hashem para quem merecia. Uma pessoa simples que olhava não via nada brilhar. Provavelmente não ia nem brilhar. E também para consultar, não é qualquer um que pode vir. No caso do burro foi uma coisa pontual, que Hashem programou desse jeito para que Shaul ele se tornasse o rei. Mas se você quer saber, que horas eu abro minha loja hoje? Qual vai ser a melhor hora de pico para eu trabalhar um pouco menos? Você não vai lá consultar o Kohen Gadol. São mais para coisas nacionais. Por exemplo, Davi da Melech precisa sair para a guerra. Saímos ou não saímos para a guerra? Você precisa ter uma brachá de Hashem e você quer ter uma confirmação. Então, esse tipo de coisa, eles consultavam o Urim Vetumim. É por isso que o Trump está demorando tanto agora. Está esperando sair a resposta. Qual que é a lição para a gente? A gente pede todos os dias Atachonen da Adam Dat. A gente pede para Hashem dar para nós sabedoria, compreensão, Binah, Dat, Chokhmah. São 3 linguagens diferentes da gente conseguir captar as ideias. O que acontece é que Hashem ele manda para a gente, muitas vezes, essas luzes na nossa vida e a gente não sabe interpretar. E às vezes a gente interpreta errado. Às vezes uma pessoa está
está fazendo algum esporte que é perigoso, tem um pequeno acidente, talvez é para ele aprender que esse esporte não é para ele. Ou ele fala, não, talvez eu preciso treinar melhor para da próxima acertar. Como que você tem essa orientação? Como você vai saber qual é a mensagem que a Hashem está te dando? Vou dar alguns exemplos. Uma vez chegou alguém para conversar com o Rebbe, que ele estava numa dúvida para qual país ele se mudava. Ele tinha duas opções para ser rabino em determinado país. E ele disse para o Rebbe que logo antes de eu entrar aqui, alguém veio me comentar de um desses países, alguém veio me comentar por acaso. Então talvez é uma indicação que é para lá que eu vou. O que você acha? Logo antes para entrar de falar com o Rebbe, apareceu essa opção. O Rebbe falou, quem te fez um mevin, um expert de Ashgaha Pratit? O que significa que ele veio falar com você disso logo antes? Significa que ele veio falar com você disso logo antes. É isso que significa. É Ashgaha Pratit, Deus ele fez com que ele veio falar com você sobre... Significa que você precisa ir para lá? Não. É até proibido a gente tomar decisões em cenas aleatórias. Aquilo que se a pessoa ele diz, passou um gato preto, sinal de que passou um gato preto. Esse é o sinal. Passou embaixo da escada, sinal que passou embaixo da escada. Só isso. Você não pode, isso é uma proibição da Torá, fazer o que o Eliezer ele fez. A gente tem na Torá o exemplo que Eliezer falou, se a moça oferecer para mim água e oferecer para os camelos, aí é o sinal que ela é a moça dos meus sonhos. Mas e se a moça não for adequada? Ah não, ela serviu, então ele fez, funcionou, está na Torá, mas nós não podemos tomar esse tipo de atitude aleatória. Já que o cara me ligou hoje, sinal, Deus está me sinalizando que o cara te ligou. Isso é uma coisa que as pessoas se confundem muito. Que a pessoa começa a achar que ele está interagindo com Deus de uma forma, mas não é essa forma que a Hashem programou para a gente. Qual é a forma que a Hashem programou para a gente? Falar com ele você pede, mas como vem a resposta dele? Como eu posso saber qual é a resposta para o meu? Então a Torá fala. Leia a Torá, leia a Halachá. Ah não, sinal que eu posso enganar, porque está dando certo. Ganhei dinheiro, fiz o errado, bom sinal, Deus está me apoiando. Fiz o certo, perdi dinheiro. Ah, então é melhor parar de fazer o certo? Não, a Torá deixou muito claro quais são as halachot. Em relação ao trabalho, em relação a tudo. Tem situações que você não tem como ter a resposta. Não dá para você ter a resposta. O que a Torá fala? Você tem um rabino, você tem um advogado, você tem um médico, você tem a regra da natureza aonde você pode e deve seguir. Agora, tem situações que nem o médico vai saber te responder, nem o advogado, nem o expert vai saber te responder. E aí você tem o profeta. Você tem um Navi. Você pode ter um rabino, você pode ter um Chacham, ou você pode ter um Rebbe. Mas é importante que você entenda que você não é a resposta para todas as... O cara começa a achar que Deus está falando com ele. Isso é um problema. A pessoa acha que ele está fazendo isso de forma religiosa. Isso pode até ser idolatria. Então, se é um sinal, por exemplo, que o cara, Deus nos livre, no exemplo do acidente que eu dei, Deus deu um sinal para ele. Tá claro o sinal. O sinal para você tomar mais cuidado. Então, esse tipo de sinal não é difícil de interpretar. E a Hashem está te falando com você. Agora, coisas aleatórias, quer dizer que, justo porque alguém me falou, por isso eu vou... É difícil a gente tomar esse tipo de atitude. É muito aleatório. Faz sentido? Faz. A dúvida é assim, pedir o sinal, Deus me dá um sinal, se isso também não é muito café, vamos falar. É uma boa pergunta. Hashem me dá um sinal. Você tem muitas histórias de pessoas que pediram para Hashem um sinal, histórias recentes, muitas pessoas contam, e eu pedi um sinal e apareceu o sinal naquele dia que Hashem mostrou para mim que ele está comigo. Então, não é correto a gente pedir sinal, de maneira geral. Você pode pedir o sinal no sentido, Hashem, me dá uma luz, mas não um sinal, Hashem, eu quero que você me mostre que está comigo. Eu quero que você me mostre. É uma necessidade nossa. Hashem até pode conceder esse pedido, assim como ele concedeu para Eliezer. Mas essa não é a maneira ideal da gente ficar interagindo. Pedir que Hashem abra o mar para mim. Se abrir o mar, quer dizer que a gente tem que seguir as leis que Hashem já deu para a gente. Ele já se revelou para Moshe, ele já contou tudo que o Yehudi que tem que fazer. O Yehudi que segue a Torá, ele não tem que ter por que ter conflitos.
compartilho da minha vida. Todas as situações que eu tive, que eu estava em situações de dúvidas, eu fui consultar, normalmente com o meu rabino. Então, estou saindo de Shidur, é uma coisa normal, tem gente que me liga. Estou saindo com a moça, ela é assim, 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 mas ela é assim, assim, assado. A pessoa está envolvida, emocional, ela não consegue, não tem experiência, não tem... Então ele consulta com o rabino, e o rabino, dentro da experiência limitada dele, pede para Hashem inspirar ele, que ele dê a resposta correta. Vai acertar sempre? A gente pede todo dia, Vetaer Libeinu, Lovdecha Bemet, que a gente possa ter um coração puro para a gente poder servir a Hashem com a verdade. Atachonen Ladamdad, que Hashem de sabedoria, a gente erra. Inclusive, todo mundo bate no coração todo dia, Yatz Nurah, eu dei mais maus conselhos. Faz parte, somos seres humanos. Mas se você seguiu, fez o que Hashem falou para você fazer, você seguiu, perguntou para o rabino falou, consulta com o médico, consulta com o expert. Uma situação que aconteceu familiar com meu avô. Ele estava com aquela doença do aleno e já estava com uma idade avançada. E aí foi consultar com um médico, que era o médico, digamos assim, geral dele, o clínico geral. Ele falou, olha, na minha opinião não vale a pena começar a fazer tratamento. Ele tem idade, deixa evoluir do jeito natural. Na época minha mãe foi conversar com um rabino e o rabino falou, não. Esse tipo de resposta, quem tem que dar pela Torá é o médico especialista. E o especialista, ele falou, não, eu acho que tem que fazer. E ele fez, Baruch Hashem, ele viveu muito mais anos. Do que provavelmente, não dá para saber, mas... Ou seja, existe uma orientação da Torá, como você procurar a resposta. Tem orientações para tudo. Então, às vezes não vem a orientação, pede um pouco mais, reza um pouco mais. Mas a gente não pode fazer decisões, isso deixo bem claro, baseado em coisas aleatórias, entre aspas. Ashgaha pratit. Ashgaha pratit significa que Hashem, ele programou para que o fulano te comentasse daquilo logo antes da conversa com o Rebbe. Ponto. Quer dizer que... Toma cuidado. Porque normalmente você vai querer dizer aquilo que você já quer ouvir. Fala, quer dizer, tá vendo? O cara me ligou, quer dizer que... Quando eu estava na Austrália, eu saía para colocar tefilim de sexta-feira, eu lembro até hoje. O cara me falou que ele tinha ganho, conseguiu ganhar no restaurante dele, conseguiu finalmente juntar uma grana, conseguiu juntar $10.000. Ele falou, no dia que eu juntei, um cara me ligou, que eu não conhecia, me ofereceu um investimento maravilhoso, que é justamente o valor que eu tinha, e eu coloquei o dinheiro. Ashgaha pratit. Não preciso terminar a história, vocês já entenderam. Vocês já entenderam. Fiquei com pena dele. O dinheiro sumiu, literalmente. Ah, mas é justo. No dia seguinte, o cara não tinha acesso à conta dele. Realmente foi. Por acaso, alguém apareceu. Era algum pilantra que quis se aproveitar. Não quer dizer que você não vai ter que verificar quem é o cara, ou com quem você está investindo, fazer o teu trabalho. Pode acontecer que, infelizmente, era para você perder? Era para você perder. Mas você tomar a decisão só porque ele pediu 10, eu tenho 10, e foi no dia que eu ganhei o dinheiro, quer dizer que... Quer dizer que talvez alguém está querendo levar aquilo que você... Não quer dizer nada. Você tem que tomar as precauções dentro das regras da natureza, porque assim Hashem estabeleceu, tem as regras da natureza. Então, Urim são as luzes, mas as luzes que simbolizam as respostas que Hashem dá, as dicas que Hashem dá, mas a dica você tem que saber interpretar. Isso é a segunda palavra, que é Tumim, essa integridade. Normalmente, a gente vai querer achar a resposta que a gente já está procurando. Enquanto a gente não acha que a gente está procurando, a gente ignora. Por isso, então, a gente precisa consultar um rabino, uma terceira pessoa, um expert. Cada situação merece o seu direcionamento, mas da gente não tomar decisões baseadas em coisas que aconteceram. Ponto. Dúvidas? 3 segundos. Onde está o Urim Betumim? Está guardado? Urim Betumim, eles estão guardados. Eu não sei se eles foram levados pelos romanos ou se ele foi guardado nos escombros do Shlomo HaMelech. Eu não sei. Mas dentro da arca não há mais nada que não sejam as Torás. Na arca você tinha a Torá, as Luchot, as primeiras Luchot, as quebradas, as inteiras, e o maná estava lá de fora, na frente, e você tinha também o rolo da Torá, que ele ficava ou dentro da arca, ou num pedaço anexo à arca, que tinha o rolo original de Moshe Rabbeinu, o rolo da Torá. Porque a arca, ela tinha as Luchot, que são as tábuas.
as inteiras e as quebradas, e aí tem a dúvida se ela ficava junto, esse rolo da Torá, o pergaminho de Moshe, junto, ou se tinha um anexo na arca. Isso que se tinha na arca. Muito bom. Pode perguntar. Não, primeiro perguntou. Não? Tá bom. Eu acredito particularmente que isso esteja embaixo do Vaticano. Né? Bom, Isso é vamos lá. minha. Pode ser. Minha opinião. Vamos lá. Próximo tema muito bonito que aparece na Parashá. Estamos em cima da hora. Hashem, ele fala que Aaron, ele tinha que acender a vela, que esse é o primeiro tema da Parashá. Tamid. O que quer dizer Tamid? Sempre. Constante. A palavra sempre, em português, você pode traduzir, pode significar duas coisas. Sempre significa o tempo todo. Sempre. Estou sempre ligado. O tempo todo no meu celular. Dormindo ou não, estou sempre ligado. Ou eu sempre venho na sinagoga. Você dorme aqui? Espero que não. Eu sempre levo meu carro naquele mecânico. Eu espero que você não leva sempre, literalmente. Eu espero que você leva quando precisa. Eu sempre troco o óleo e faço revisão em fábrica. Todo dia? Não, tem gente que gosta de fazer todo dia. Eu sempre vou no médico. Tem gente que passa o dia na clínica. Sempre significa constante. Qual constância? Depende do que a gente está falando. Trocar o óleo cada 3 meses. E assim por diante. Então a palavra constante, a palavra sempre... Tem gente aqui ligando. Então a palavra sempre tem duas traduções. Quando a Torá fala para que Aaron ele tinha que acender a menorá sempre, pergunta, ela tinha que estar acesa 24 horas por dia? Ou ela tinha que ser acesa todos os dias? O sempre é o tempo todo ou sempre é constante? Constante. Quanto que ela tinha que durar? Ele acendia à tarde, ela tinha que durar a noite inteira. Mesmo nas noites compridas de inverno, ele tinha que colocar óleo suficiente para que ela acenda pelo menos a noite inteira. Então sempre significa que toda a tarde ele tinha que ir lá e acender e garantir que a vela esteja acesa. O Rashi, ele comenta, isso significa a palavra sempre. O que isso traz para a gente de importante? Traz para a gente o seguinte: eu sempre estou estudando Torá. Sempre. Você não come, você não dorme, você não trabalha. A pergunta é onde está teu foco. Se você tem um tempo livre, o que você faz? Tira o celular do bolso, vai ver a mensagem? Então você está sempre olhando suas mensagens. A definição de uma pessoa que ela está constantemente, o tempo todo, ligada e conectada com a Kadosh Baruch Hu, não significa que ele está o tempo todo, literalmente, rezando, estudando ou fazendo mitzvah. Você vai trabalhar, faz parte. Você vai dormir, você vai comer. A pergunta é onde está a tua constância. Então, quando a Torá fala que ele acendia sempre, vem o Rashi e fala sempre significa constante e não necessariamente o tempo todo, a gente pode adaptar na nossa vida sabendo que servir a Hashem, eu posso estar o tempo todo servindo a Hashem. Ah, mas não é o tempo todo, estou dormindo. A tua constante é essa. A variável é você trabalhar. A variável é você descansar. Qual que é a tua constante? A minha constante, eu estudo. A minha constante, eu faço mitzvah. Essa é uma pessoa que sempre faz chesed, faz bondade. Sempre, o tempo todo. Sempre. Sempre que tem uma oportunidade, ele aproveita. Se não tem oportunidade, ele vai atrás, ele cria. Então a palavra sempre, ela tem essas duas traduções, e é isso que o Rashi vem dizer pra gente. Que você pode ser considerado uma pessoa que está o tempo todo estudando, mesmo que você estuda 5 minutos por dia. Porque aqueles 5 minutos, você está completamente dedicado. Eu vi uma história muito bonita, tem um rabino muito famoso em Israel, já falecido, o rabino Ariel Levin. Ele era chamado Tzadik de Yerushalayim, a pessoa com o maior coração possível. Tem várias histórias, um coração incrível. E ele visitava pessoas no hospital. E um médico uma vez chegou para o filho dele, que tinha contato com o filho dele, e falou, olha, eu vou visitar os pacientes, e todo paciente precisa falar, quer ser ouvido. Eu fico lá às vezes 15 minutos, meia hora, na hora que eu vou embora, o cara já vai embora. E o cara não sente que ele falou o suficiente. O teu pai, eu vejo que ele entra por 3 minutos, por 5 minutos na sala de cada paciente. As pessoas saem de lá, quando ele sai, confortadas, felizes, satisfeitas. Qual que é o truque?
Ele falou para ele o seguinte: nos 3 minutos que meu pai está lá, ele tem o tempo do mundo. Ele tem o tempo inteiro. Naqueles 3 minutos, ele está lá 100%. E é isso que falta. Às vezes você está lá por 2 horas, você abriu o Sidur, você falou com Hashem hoje? Não, você esteve na sinagoga 3 vezes, virou todas as páginas. Você falou uma vez com Hashem hoje? Não sei. Aonde está a tua concentração? Então a palavra tamid significa muito mais do que o tempo todo, que não dá para a gente fazer tudo o tempo todo, é aonde está o teu fixo, aonde está a tua presença de espírito. E é diferente quando você olha com uma pessoa, você olha nos olhos dela, você vê se ela está presente ou se ela está... Hoje é muito difícil. O maior presente é estar presente. Então você fala, não, mas eu vou comprar um presente para aquela pessoa, eu vou dar a mesada para o meu filho. Você estar presente é a maior coisa. Então você chega em casa, nem sempre você vai conseguir dar todo o tempo do mundo que eles precisam, que eles querem. Mas se naqueles minutos você dá atenção total e plena, isso significa tamid. Então em várias áreas da nossa vida, a gente é obrigado a limitar o nosso tempo. Mas, naquele tempo que você tem todo o tempo do mundo. Eu vi um comentário, uma pessoa que passou muitos anos na presença do Rebbe. O Rebbe, quando terminava Rosh Hashanah, quando terminava Pesach, quando terminava as festividades dos Yamim Tovim, ele fazia Avdalá. Depois da Avdalá, ele pegava do vinho que sobrou, se fazia uma fila, e todo mundo que queria, todo mundo entrava na fila, recebia um pouquinho do vinho. Quando terminava o copo, sobrava um pouquinho no copo, ele reenchia. Isso é chamado Kos Shel Brachá, um copo de Brachá. Só que leva em consideração o que é 2 dias de Rosh Hashanah. Intensos. Já pra gente já é intenso. Para uma pessoa que estava rezando pelo povo inteiro. Para uma pessoa que às vezes fez Fabrengens, Sichot, ficou falando com o povo por 3, 4, 5, 6 horas seguidas. Às vezes Sukkot, vários dias, um atrás do outro, e todo dia, 5, 6 horas, com o público, falando Sichot, etc. Termina a festa, o que você fala normalmente? Ufa, que bom. Hayatov, Tov Sheayah, se fala em hebraico. Hayatov, todo mundo conhece. Hayatov, conhece. Hayatov foi bom. Foi bom e bom que foi. Baruch Hashem, terminou. Terminava a festa, ele ficava dando para cada um. Quem vinha? Então, primeiro vinha as 3.000 pessoas que estavam lá. Mas as pessoas que moravam em Monsey, em todas as cidades próximas, falavam, bom, a fila vai durar umas 2, 3 horas. Dá tempo de eu acabar o meu Yom Tov, correr lá e pegar também. Então ficava, às vezes, 5, 6 mil pessoas, ele ficava até 5 da manhã, não sei exatamente o horário, distribuindo para cada um e um e um. E aqui vem o ponto. Ele nunca olhou para ver o tamanho da fila, quantos faltam para acabar. Que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, tamid. A gente está constante. Naquele segundo, você está 100% presente. Isso é a segunda mensagem. Então, a primeira mensagem do Roshen. Hashem manda sinais, a gente tem que ter tumim. A gente pede para Hashem, dá para a gente a sabedoria de interpretar esses sinais. Se você não sabe, pergunta, não inventa. Segunda mensagem, a gente está constantemente, o tempo todo conectado com Hashem. Como? Mesmo quando você dorme, mesmo quando você come. Contanto que teu foco, você vai dormir para poder descansar e servir a Hashem melhor. Você vai comer para poder servir a Hashem. Você vai trabalhar para poder servir a Hashem. Sobrou um tempo, você tem férias. É um teste que acontece para mim. Comentei ontem no meu shiur. Estava dando shiur para os jovens. Para mim, ir na sinagoga, é meu trabalho. Então, é fácil. Faz parte. Agora, quando eu estou em Atibaia, estou com meus filhos, tem minyan, pertinho. Pego o carro, 2 minutos eu estou lá. A pessoa ajudar minha esposa, eles vão ficar sozinhos, vou ficar fora de casa, aí começa a vir. Eu falo, bom, o ano inteiro eu tento convencer as pessoas para virem na reza. E agora é comigo. Essa é a hora do teste. Então, na hora das férias, o que você faz? Você estuda, você reza, você mantém. É nesse momento de prova, aqueles 5 minutos que sobraram livre, o que você vai fazer? Tirar o celular do bolso para estudar a Torá, para escutar um shiur, obviamente. Não para ver as últimas notícias do Trump, do Irã, etc. É aonde está teu coração. Isso significa tamid. Então, necessariamente, Hashem exige que a gente esteja o tempo todo, mas Hashem exige, espera da gente, que aquele tempo que a gente tem, seja com tudo. Chaves. Chaves.